Bom, está gravando. Ah, Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu estou com o Dr. João Massano, meu estimado amigo, e hoje com a presença especial do colega advogado italiano, Dr. Nicola Cosentino, que nos faz uma visita em nosso escritório no Brasil. Dr. Nicola, grata satisfação recebê-lo por aqui. Dr. João Massano, mais uma vez, magnífico podermos dialogar em nossos diálogos luso-atlânticos. Qual será a temática de hoje, João? Eu gostava de falarmos um pouco sobre uma das temáticas do momento em Portugal que tem a ver com o que fazer com os direitos humanos quando aparece o futebol, basicamente. A propósito do Campeonato do Mundo, as pessoas estão um bocadinho, diria eu, perturbadas com o modo como vão gerir a questão dos direitos humanos. Aqui em Portugal tivemos políticos que foram ao Qatar, tivemos pessoas que levantaram a questão dos direitos humanos. Pergunta-se como é que é possível haver um campeonato do mundo deste género e toda a gente ir lá assistir ao vivo e toda a gente estar virada para um campeonato do mundo em que toda a gente sabe que houve violação de direitos dos trabalhadores, que houve há várias violações de direitos humanos e a pergunta que se impõe é o futebol acaba por ser um reino à parte, acaba por ser um estado à parte em que, não obstante as péssimas e degradantes condições em que foram construídas os estádios, em que se encontravam os trabalhadores que construíram esses estádios, as pessoas esquecem em nome do brilho dos estádios, do brilho do futebol. Em Portugal também é comum falar-se num estado que é o do futebol e no outro estado que é o estado dos outros, em que há tratamentos diferenciados para o futebol e para os outros. Todos nós sabemos, e em Portugal temos exemplos, de presidentes de clubes que só foram presos ou acusados quando deixaram de ser presidentes, por exemplo. Há quase como que uma justificação para eu poder aceitar a situação desde que exista futebol no meio. Portanto, tudo desaparece, inflação, todos os problemas do país desaparecem em nome de um bem maior que é a seleção portuguesa conseguir ir ganhando os jogos, como felizmente está a suceder, e isto é uma declaração de princípio. Eu gosto de futebol, e muito de futebol, mas acho que o futebol não pode ser um estado à parte e tem que haver alguma coerência na forma como se tratam os problemas. Não é possível dizer que os direitos humanos têm que ser defendidos e depois aparece o futebol e suspende-se essa declaração e tudo fica muito contente porque joga a seleção e esquece tudo. E isso é algo que deve preocupar a todos, porque no fundo, como havia a questão da velha máxima de Epicuro de temos que nos comportar sempre como se todo o mundo estivesse a olhar para nós, aqui é um pouco, ok, eu vou-me comportar bem desde que não apareça o futebol. Se aparecer o futebol eu até aceito muita coisa desde que possa ir ver para um camarote um jogo de futebol, ainda que num sítio ensanguentado pela morte de alguns trabalhadores, que é no fundo o que se passa no Qatar. O brilho das luzes, temos que admitir que os estádios são fantásticos, são fabulosos, são estádios lindíssimos e de facto aquilo é algo que uma pessoa vê da televisão e fica impressionado com a imponência dos estádios. Mas será que a beleza que esconde esse estádio e que tem esse estádio poderá algum dia esconder tudo o resto? Parece que sim, de acordo com a FIFA, parece que sim, pelo menos durante o tempo que durar o Campeonato do Mundo, e de resto não há muita preocupação. Aliás, os direitos humanos no Qatar foram esquecidas, as questões das violações também. Acho que se impõe uma consciência social, se impõe pensar se é isto que queremos, se devemos continuar a caminhar para o outro lado, porque temos vários problemas, temos várias hipocrisias sociais e esta é uma delas. E eu gosto de ver futebol, volto a dizer, mas acho que temos que ter cuidado da forma como vendemos o futebol em circunstâncias que se calhar não são as mais aconselháveis. Gozado, João. Este alerta que fizeste, ele é de suma importância. É preciso necessariamente consciência social sobre um assunto que é pouco ou raramente discutido, ou seja, o fato do futebol se tornar
um mundo à parte por um determinado período de tempo em que a pessoa entraria num novo estado e poderia nele fazer tudo, aceitar tudo e aceitar o que no cotidiano não seria crível e aceitável. Isso preocupa-me bastante. Por exemplo, nesta Copa do Mundo, como já bem colocaste, de um lado, os direitos humanos foram suspensos, de outro lado, nós temos a que preço vale essa suspensão dos direitos humanos. Simplesmente nós podemos aceitar que a construção de imponentes estádios se justifiquem e, por isso, possamos fazer vistas grossas para como esses estádios foram construídos, a preço de quantas vidas foram construídos esses estádios? Ponto de interrogação. De outro lado, nós podemos, por um período de tempo, né, de realização de um evento aí mundial, que é a Copa da FIFA, aceitar que os direitos humanos sejam relegados a segundo, terceiro ou quarto plano? Ponto de interrogação. Essas questões, como disse no início, são pouco ou raramente discutidas, né? É um ou outro grupo de estudos na academia, um ou outro jornalista, ainda que diversas transgressões já tenham sido veiculadas. Como no caso brasileiro, chamou-me a atenção, e nós discutimos isso há pouco, né, com o Nicola, ele havia citado esse exemplo, alguns torcedores brasileiros no Catar, do estado do Pernambuco, com a bandeira desse estado, que é uma bandeira belíssima, colorida, foram interpelados pela autoridade policial do Catar e sob a pecha de que supostamente a bandeira seria uma alusão aí às bandeiras LGBTQIA+, e de outro lado, quase pisotearam, destruíram, tentaram destruir essa bandeira até que conseguissem explicar que se tratava a bandeira de um Estado componente aí da República Federativa do Brasil. De outro lado, nós temos literalmente posturas assustadoras, porque parece-me que as pessoas, durante a Copa do Mundo, esquecem-se de que são pessoas civilizadas, entre aspas, né, se é que podemos utilizar essa expressão, e justamente no sentido de que, durante a Copa do Mundo, as pessoas baixam a bandeira, é uma expressão que usamos no Brasil, da Inglaterra, e erguem a bandeira de pirata, e com a bandeira de pirata podem saquear, pilhar e fazer aquilo que bem entendem. Mas é chegado o momento, sim, de colocarmos o dedo na ferida e passarmos a discutir consciência social e respeito efetivamente às normas internacionais de direitos humanos. Nicola, o que pensa a respeito? Lembrando que os três, hoje, nos diálogos, são de países que amam efetivamente o futebol. Brasil, Portugal e Itália, em que pese a Itália não esteja na Copa este ano. Nicola. Bom, eu nunca fui um grande torcedor de futebol, admito isso, sou mais torcedor do voleibol, mas sempre acompanhei o que acontece no mundo do futebol. Quando pequeno, como todos as crianças dos países futebolistas, a dizer, joguei com os amigos, participei, times, etc. E o que me chamou muita atenção foi a contradição entre, bom, as investigações sobre as condições dos trabalhadores, elas são necessárias em todos os países do mundo, porque a contradição que vive o trabalhador em obras, etc., é uma das contradições da nossa sociedade. E aquelas que eram ligadas à construção dos estádios, pelo menos na Itália, chegaram muito na fase da atribuição da Copa para o Catar, ou seja, era muito claro que havia cidadãos do Bangladesh sendo empregados lá e de outros países e as condições nas quais eles trabalhavam, etc., investigações jornalísticas, etc.
E o momento da suspensão digamos assim, da vida civil dentro dos estádios é muito explícito quando, por exemplo, um país como o Catar, que impõe estritos códigos de vestimento às pessoas, etc., deixa as pessoas, e as mulheres especialmente, estar vestidas como elas querem dentro do estádio. E deixa as estrangeiras, pelo que estou entendendo, vestir como elas querem dentro de alguns limites do respeito à cultura deles, etc. Ou seja, a pessoa vê que a mulher no Catar tem alguns direitos, mas pelo que eu percebo, nos estádios as telecâmeras mostram pessoas vestidas como se elas fossem no país delas, sem roupas cobrindo elas, e da forma mais livre possível. E isso chama atenção ao feito que o direito humano não é percebido da mesma forma no mundo inteiro, e, e que há um trabalho a ser feito na conscientização. Ou seja, o torcedor de futebol poderia ter sido um veículo de consciência também para o Qatar. E talvez vai ser de uma forma, quem sabe, alguns torcedores vão levar um exemplo para outros sobre como se portar. Mas, na maioria dos casos, o estádio é interpretado também pela legislação, eu vejo na Itália, como um lugar fechado, onde a legislação do mundo afora é suspendida e onde quem gere a sociedade que vive no estádio não é o mesmo, e não tem o mesmo padrão de consciência que existe fora do estádio. É um momento de suspensão do direito. Na Itália, torcidas organizadas nas últimas semanas para prestigiar chefes deles constrangiram pessoas a sair dos estádios. Tem vezes nas quais a pessoa não pode entrar em algumas fatias lá do estádio, porque elas são só reservadas a torcedores talvez violentos, e para negociar com a violência desses grupos, talvez a tendência é deixar eles mandarem naqueles 150 assentos, 500 assentos, para que eles não criem consequências fora do mundo de quem é, digamos assim, dependente da torcida do futebol. E é um assunto que a nossa autoridade policial sempre deve enfrentar na negociação com essas pessoas, e, e é complicado porque tem uma parte da sociedade que realmente aceita, procura esse tipo de grupos e utiliza esse tipo de grupos para perseguir fins que nem sempre são ligados ao avanço dos direitos da pessoa, ao avanço dos direitos civis, ao avanço dos direitos humanos e tal. E no Catar nós vemos ao nível mundial qual é a medida do alcance desse tipo de direitos e que tipo de aptidão tem o mundo do futebol organizado a respeito. Parece-me a maior preocupação que teve nessa Copa do Mundo, no dia que antecedeu o seu início, foi a impossibilidade de comercialização da cerveja com álcool por parte da AB InBev, né, da Anheuser-Busch InBev. Pois, no fundo, o que está aqui em causa acaba por ser, de facto, nós temos países que têm culturas muito diferentes, princípios muito diferentes, e que, a partir do momento em que há uma globalização, o choque entre as diversas culturas é mais visível e torna-se mais chocante quando é exposto da forma que o foi. E a questão dos falecimentos dos trabalhadores, a questão das burcas ou dos trajes tradicionais, no fundo acaba por ser também um pouco a nossa consciência a funcionar. Porquê? Porque se nós queremos ser hegemónicos, nós vamos tentar impor a toda a gente que seja igual a nós. E o ser igual a nós implicava que todos tivessem os mesmos princípios e os mesmos valores. Mas depois, como queremos ser democratas e queremos respeitar a diversidade, não o fazemos e aceitamos tudo e mais alguma coisa
para não sermos acusados de nada. E isto é algo que é um choque, porque, aliás, o que aconteceu, por exemplo, na Bélgica, quando Marrocos ganhou à Bélgica, aquela destruição toda provocada pelos marroquinos na Bélgica depois da vitória, e ganharam. Significa que a Europa, e veio sublinhar, como costumamos dizer, a traço grosso, a dificuldade que a Europa tem em lidar com a diversidade, porque como se quer respeitar a diversidade, as pessoas que entram no país nunca são integradas, nem se querem integrar. Eles acabam por criar, agora sim também, um Estado dentro do outro Estado. E isso faz com que no fundo, a identidade dos países se dilua em nome do respeito pela diversidade, o que é um erro, quanto a mim. Ou seja, se eu vou, é o velho ditado, em Roma ser como os romanos, e aqui não, aqui nós estamos a dizer, em Roma tu podes não ser como os romanos e destruir-me a minha casa, apesar de vires para a minha casa. E isto é algo que é preocupante. Porquê? Porque o contrário, por exemplo, já não existe, como sabemos. E é isto, o Mundial do Qatar, à sua maneira, veio sublinhar isto. A Europa, para além dos problemas que tem de estar a admitir Estados que não comungam dos princípios que estiveram na base da União Europeia, tem o outro problema, que é, nós queremos ser tão democratas, tão respeitadores, tão politicamente corretos, que acabamos por aceitar a nossa própria destruição e a destruição da nossa própria civilização em nome do respeito pela diversidade. E isto é um problema social e civilizacional. João, analogamente, a gente pode usar o paradoxo do Karl Popper, né, com relação à tolerância. Né? Tolerar o que é intolerável nos leva a uma situação tal que não seria possível avançar. O que você externou é basicamente isso, porque nós estamos entre a hegemonia da imposição da Pax Romana, né, como era no passado, ou aceitar como se fosse normal a barbárie. Né? O que também não é possível. Me parece um dilema não só preocupante, mas, de certa maneira, assustador que a Europa está a viver. Daqui do Brasil, o Brasil é um mar de diversidade, isso é fato. Mas, Rui, tu já pensaste bem, já falámos sobre isto, mas é um bocado similar ao mesmo que se passa nos Estados de Direito Democrático. Ou seja, os Estados de Direito Democrático respeitam todas as tendências e acabam por aceitar todos os partidos políticos como legítimos no âmbito da democracia. Mas alguns dos partidos políticos, se conquistarem o poder, vão destruir a própria democracia que os permite. Sim. E isso é um paradoxo da democracia. A democracia em si tem a semente que a pode destruir, e já falámos sobre isto, e é um facto. E tu podes ter, dentro do próprio Estado, esse paradoxo, ou podes ter em confronto entre Estados, como é o caso das diferenças culturais entre, por exemplo, o Brasil e Qatar e a Europa, para veres que o teu respeito pela diversidade leva-te a aceitar coisas que tu tinhas que ter como essenciais. Ou seja, que o respeito dos direitos humanos, que é um dos princípios basilares da democracia, por exemplo, europeia, cede em nome do respeito à diversidade de teres um Mundial no Qatar. Para além de um paradoxo, é algo, beira o surrealismo, João, mas completamente é o que estamos a vivenciar neste exato momento. O surreal tornando-se efetivamente real e acontecendo e sendo aceito por todos. Ia-te só dizer uma coisa, que era, no direito internacional privado português, e penso que também no brasileiro, nós tínhamos cláusulas de defesa do Estado. Ou seja, claro, que era as violações dos princípios, por exemplo, de ordem pública. Mas hoje em dia, essa cláusula já está, digamos, mais mitigada do que nunca face ao que estamos a ver. Ou seja, os princípios de ordem pública vão ter alguma latitude na análise. Sim, qual o conceito de ordem pública? O conceito de ordem pública de hoje não é o mesmo conceito de ordem pública de 50 anos atrás.
Claro que e não. mesmo na Itália, né? Não, Então, não é com certeza. Aí o que vocês comentavam me chamava a atenção sobre volto à aptidão do nosso Ministério do Interior, por exemplo, na questão migratória que nós estamos tendo na Itália. Mais de 10% da população italiana feita por pessoas que não nasceram na Itália. E essas contradições, eu penso que a Itália, de um lado, por exemplo, está enfrentando-as de uma forma saudável, que o povo italiano eh, normalmente lida com os outros de forma bastante igual a como lida com os outros italianos. Se for grosseiro, é grosseiro com todo mundo, se for gentil, é gentil com todo mundo. Mas a Itália, por exemplo, não tive os atentados terrorísticos que a França teve, que já a Espanha teve também, e algum explica isso pelo amadurecimento das nossas forças de segurança na capacidade de negociar de forma efetiva com todos aqueles que têm convicções diferentes da visão oficial do Estado italiano, pela herança do combate ao terrorismo político que nós tivemos nos anos 70 e ao combate à máfia, que eram realmente forças que queriam dissolver o Estado e que são anti-Estados. E comento isso porque eu conheço, por exemplo, indiretamente, mas conheço o trabalho da comissão do Ministério do Interior italiano no relacionamento com o Islã italiano. E o nosso Ministério do Interior criou uma comissão de expertos, de representantes da religião islâmica, porque Qatar é um país islâmico onde não tem divisão entre direito civil e direito religioso, e que está alcançando resultados em avançar o diálogo. Claro que é um diálogo desafiador, porque temos eu penso que a primeira diferença é que nós temos nós de países, digamos assim, laicos, temos com os países islâmicos é a presença da Sharia, da lei religiosa como prevalente sobre a lei civil, e a Itália, no seu pequeno pedacinho do mundo, está tentando fazer um experimento de diálogo social e do ponto de vista da segurança também, porque o primeiro diálogo é ouvir o outro e claramente entender quais são os pontos de convergência que podem levar a abrir portas que deixem as pessoas com maiores diferenças que entram na Itália com visões diferentes se portar de uma forma tal que não se crie um conflito gritante na sociedade. Isso, por enquanto, está dando certo. Eu participei de uma experiência, por exemplo, na qual as nossas autoridades de segurança, por exemplo, em caso de um menor que se estava radicalizando, sozinho no Instagram, etc., conseguiram falar com todas as instituições envolvidas, com a escola, com a prefeitura, com o serviço social de uma pequena prefeitura no interior da Itália, mas isso fez com que a criança se sentisse ouvida e que a família da criança, que eram refugiados do Paquistão, se sentissem ouvidos e que sentissem que as instituições italianas estavam ouvindo as necessidades delas, porque muitas vezes os estudos do professor Olivier Roy, do Instituto Universitário Europeu, deixam bastante claro isso, muitas vezes o afastamento. Isso eu aplicaria também na torcida, mas o afastamento da pessoa da sociedade também democrática, etc., chega por algum afastamento que não foi voluntário, ou seja, a pessoa é sozinha por outras razões, quer ser afastada por entendimento dela e encontra a religião, alguma crença política como estímulo para se tornar protagonista de algum ato, de algum comportamento que a leve, não sei, nas notícias, nos noticiários, mas no final, dentro da pessoa, não há as convicções tais que, que levariam a pessoa a tentar derrubar a democracia ou a criar uma contradição com os poderes públicos democráticos, etc. Muitas vezes faz parte da bagagem da pessoa de não ser ouvido, de ter sido excluído em algumas partes da vida,
ou outros pesadelos, digamos assim. Sim. Bom, meus queridos João e Nicola, creio que para os nossos diálogos este assunto é instigante, demandaria com certeza nos debruçarmos por muito mais tempo, mas creio que para os diálogos eles se bastam neste momento. João, palavras finais e muitíssimo obrigado por essa iniciativa, que é a primeira vez que fazemos os diálogos com um convidado, e um convidado internacional, tanto para Portugal quanto para o Brasil, certo, João? Claro, é sempre um gosto fazer estes diálogos, ainda para mais com um convidado italiano, não obstante a tristeza que os italianos sentem por não estar no Mundial, acredito, mesmo os que não gostam, mas é sempre... Merecemos. Merecemos o que tivemos. Mas de facto é muito interessante ter a multiculturalidade e respeitar a diversidade, desde que seja no âmbito de uma sã convivência, como é o caso, ou seja, dialogando e conseguindo compreender os diferentes pontos de vista sobre as diversas situações é fundamental, com respeito, obviamente. E por isso é um gosto receber aqui o Nicola e fazendo votos para que os nossos convidados continuem a aparecer. Nicola, palavras Obrigado. finais. Oh, foi um prazer e é sempre um prazer discutir com vocês. O tempo nunca é bastante para realmente para esse tipo de diálogos. Hoje foi um trílogo, mas foi muito bom e estou à disposição. Caso quiser continuar quando estarei na Itália, estou à sua disposição. Pessoal que acompanha os diálogos luso-atlânticos, com o estimado Dr. João Massano, comigo, Rui Badaró, e hoje com o nosso convidado especial, Nicola Cosentino, advogado lá em Florença, em Firenze. Agradecemos o tempo que vocês tiveram para nos acompanhar nesses diálogos. E, se tiverem interesse, nos enviem e-mails para que possamos tratar de temáticas que possam ser específicas e do agrado de vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Feito, está gravado, João. Gravado, ótimo.